Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês o professor Cleiton Teixeira, dando seguimento aí ao nosso curso da segunda fase da OAB, né, em matéria penal. E hoje vamos tratar então de exercícios, vamos começar a trabalhar efetivamente, fazer os exercícios para identificar a peça, realizar a peça, fazer tudo o procedimento que nós já vimos em outras aulas, né? Naquelas anteriores, onde eu disse a vocês que seria um pouco cansativo, a gente ia ter que ter o caderno em mãos, fazer muita coisa, e chegou o momento de a gente efetivamente começar a trabalhar. Como eu disse a vocês em aulas anteriores, nós temos que fazer com que o exame da ordem, né, jogue ao nosso favor, seja nosso aliado, e por conta dessa pandemia, né, mais uma vez adiada a prova do exame 31, lá para o dia 28 de junho, sem a certeza ainda de ser realizado, mas, embora toda angústia, toda ansiedade, temos um pouco mais de tempo para trabalhar aí e vamos usar esse tempo ao nosso favor, vamos fazer mais peças, mais exercícios e assim estaremos mais preparados lá para o dia da prova, né? Então, nós vamos dar início agora a alguns pontos principais para a identificação da peça, né? Fazer todos os nossos esquemas e aí sim começar a fazer os exercícios. Vamos traçar alguns pontos aqui na gravação. Quando chegar o momento de fazer o exercício, então eu vou dar um tempo na gravação, né? Porque essa ferramenta é muito boa, que vocês podem parar o vídeo, vocês vão ter o problema que vai ser proposto a vocês na tela do seu computador. E depois eu sigo a aula com a resolução do problema. Então fica uma forma bem didática, eu não preciso parar, dar um tempo, e a gente segue o jogo aqui. Vocês pausem o computador de vocês, né, no problema, vão realizar o problema e depois vão fazer a correção comigo e ver aí os pontos que acertaram, aqueles que ficaram obscuros, ficaram para trás, sem esquecer que está aí no rodapé, né, o meu e-mail e o WhatsApp. E peço a vocês que, se tiverem dúvidas, mande pelo e-mail, porque fica mais fácil de eu responder. Ok? Combinado? Vamos seguir então? Vamos lá, pessoal, para os slides. Olha lá, segunda fase, OAB aula 6, tá? E vamos falar de peça profissional. E eu sempre disse a você que antes mesmo de ler o problema proposto na prova, o aluno deve fazer na folha de rascunho a estrutura da peça, né? Você deve fazer algumas coisas antes de começar a ler o problema. E é o que eu faço, o que eu indico, né? Porque você chega nervoso na prova, você chega tenso, e isso pode te atrapalhar. Então, você, começando a trabalhar de imediato, pode ser que isso reverta ao seu favor, que você não fique tão tenso e tão nervoso. Então, mesmo antes de abrir e ler o problema, nós devemos fazer aquela estrutura de peça que eu disse a vocês, né? E isso, depois fazermos o raio-x e depois o esqueleto, e assim vai nos dando muita segurança. Olha só como é que eu faço, doutores. Olha só, eu já deixo aqui, ó, o meu endereçamento, o meu preâmbulo dos fatos do direito, preliminares, méritos, subsidiários, ou seja, toda aquela estrutura de peça, né, que eu tracei para vocês, eu já deixo ela aqui do meu lado, no meu rascunho, né, como se tivesse aqui um checklist para eu preencher. E isso eu já faço antes de ler o problema. Olha lá, vamos para os slides e é assim que você deve fazer, ó. Fazer primeiro os 5 pontos lá da sua peça. O endereçamento, o preâmbulo, né, dos fatos, e depois passamos para do direito. E olha só, do direito nós temos as teses preliminares, já foi estudado, vocês já têm no caderno, não vão esquecer. Depois vocês têm mérito, né? E vamos falar do MATIC, né? Que é materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, né? E depois passamos para aquelas teses subsidiárias. Como eu disse a vocês, não vai em todos os problemas que você vai ter teses subsidiárias, mas é muito importante que você tenha-as memorizadas e passar
né, por elas no momento da prova. Tá? Isso vai facilitar muito. E percebam que nós não falamos de problema ainda, não vimos, não lemos o problema. Né? Mas aqui a gente já está trabalhando. E depois disso, nós temos do pedido, local e data, advogado OAB, 3 pontinhos. Ok? Perfeito, doutores e doutoras. Percebam que nós não começamos a ler o problema ainda, mas nós já estruturamos a nossa peça lá no rascunho, com os 5 pontos que ela deve conter. O endereçamento, o preâmbulo dos fatos, do direito e do pedido. Aí sim, nós vamos lá ler o problema, né? Dar uma lida no problema e ver do que se trata, né? E para isso nós já temos que ter aqui no rascunho também o nosso raio-x, né? Para que a gente possa tirar aquelas informações importantes que estão no problema e trazer aqui para o nosso raio-x, no nosso rascunho. Isso faz com que você não rabisque a prova, que você não se perca depois, né? Com tanta informação, que às vezes você vai ter um problema muito pequeno. Porém, existem problemas compridos, uma folha praticamente de história lá, né, para você identificar tudo. Então, se você não tiver o esqueleto e o raio-x, isso pode te prejudicar. Então, você fez a estrutura da sua peça, você vai fazer o seu raio-x e aí sim tirar as informações do problema e passar para o raio-x. E o raio-x nós já treinamos também, já vimos, e vamos voltar lá nele para relembrar. Olha só, nosso raio-x, né? Então nós temos que analisar quem é o nosso cliente, né? Então você vai colocar quem é o seu cliente, se ele é réu ou vítima, né? Se ele está preso ou solto, e aqui você pode, em momentos oportunos, estar advogando em favor da vítima, né? Então existem medidas cabíveis aí para você atuar pela vítima e nós veremos isso adiante. Se ele está preso ou solto é muito importante, porque se ele estiver preso, pode ser que você precise pedir a liberdade dele, né? E vai estar lá no problema isso. E qual a infração penal? Qual o tipo penal que ele infringiu, né? Qual o crime que ele cometeu? E isso são tudo informações que estará no problema e você tem que retirar. Qual a pena em abstrato, né? Aquela entre o mínimo e o máximo da pena que o juiz pode aplicar, né? Se tem pena em concreto, né? Tem a pena em concreto, ele já foi condenado, isso é um marco importantíssimo, porque se tiver uma pena em concreto, nós já vamos avançar lá no momento processual, né? Naquela linha que nós fizemos do momento processual. Então é muito importante você saber se já tem pena em concreto. O rito processual, né, também, porque nós já analisamos isso e influencia, né, em algumas situações. Nós temos a ação penal, porque temos a ação penal relembrando, e isso é gostoso, porque esse tipo de aula a gente relembra tudo aquilo que a gente já falou em 5 aulas atrás, né? E isso vai memorizando. A ação penal, nós temos a ação penal pública, a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal privada, né, subsidiária da pública, isso nós vamos ver no decorrer do curso. E temos que notar no nosso raio-x as datas e referências, né? E isso eu já disse a vocês que datas e referências é muito importante também, porque a OAB pode pedir para que o candidato coloque a data no último dia do prazo, e isso vale ponto, e isso pode te prejudicar se você não fizer no momento adequado, né, na data adequada. Isso pode gerar, inclusive lá na frente, uma reprovação por 0,10 e a gente não quer que isso aconteça, perfeito? Então tá bom, o raio-x já está feito. Olha só, nós fizemos a estrutura da peça e nem lemos o problema ainda. Depois vamos avançar, ler o problema e fazer o raio-x. E depois nós vamos em direção da peça, saber qual a medida processual pertinente para aquele problema proposto, né? Então vamos lá fazer o nosso esqueleto, né? O nosso esqueleto e descobrir qual é a peça processual. E como já foi dito, olha lá, nós temos 4 momentos processuais, né? Isso é muito importante você fazer essa linha do tempo, porque você vai eliminar 75% das peças possíveis de cair na sua prova, né? Você já elimina um caminho muito grande
e você não vai errar a peça. Vamos lá, voltando, olha só. Momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. E é essa linha que você deve fazer na sua folha de rascunho, tá bom? E percebam, eu sempre digo isso não é perder tempo, doutores e doutoras, isso é ganhar tempo, porque fazendo isso, você vai se tranquilizando, vai fazendo passo a passo e vai resolvendo a sua prova gradativamente, de uma forma mais tranquila, né? Então, olha lá. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. E sempre atento a vocês que é recebimento e não oferecimento, hein, doutores? Oferecimento é diferente de recebimento. Pois bem, momento 1 é o momento antes do recebimento da denúncia ou queixa e é aquela fase pré-processual, né, doutores? Onde aqui a gente vai tratar de liberdade, provavelmente. Não temos uma ação penal em curso ainda, porque não foi recebida a denúncia, né? Então, ainda que recebeu a denúncia, o réu tem que ser integrado no processo. Então, se nós não temos nenhuma denúncia ainda, nós estamos no momento pré-processual, lá de discutir liberdade ou estar atuando também pela vítima, né? Um fato muito importante que tem que ser analisado, porque às vezes você pode estar atuando pela vítima e isso faz toda a diferença para você acertar a peça. Pois bem, seguindo lá no slide, olha só, eu coloquei aqui as peças que podem ser pertinentes, eu coloquei aqui no momento 1, né, para a gente começar a trabalhar aí, o momento 1 pela vítima, tá? Você atuando pela vítima. E nós temos a peça que tem a maior probabilidade de cair na prova se for atuando pela vítima, que é a queixa-crime. E na queixa-crime nós temos a queixa-crime propriamente dita e temos a queixa-crime subsidiária, né? Veremos isso à frente. Ela é uma peça que é séria candidata a cair para vocês, nós vamos analisar, mas não podemos parar por aí, porque tem outras peças menos importantes que a OAB sequer já cobrou em prova, mas você precisa saber, porque de vez em quando a OAB quer inovar, né? E se ela inovar, você vai estar preparado. Então nós vamos, com esse um pouco de tempo a mais que temos agora, passar por mais peças para que vocês cheguem na prova realmente muito confiantes. Então, seguindo, olha lá, queixa-crime própria ou subsidiária, como eu disse a vocês, temos representação, né, porque temos ação penal pública, que se procede mediante representação do ofendido, né? Então, essa também é uma peça importantíssima, a gente tem que saber fazer, né, para que não seja surpreendido. Nós temos restituição de bem, às vezes tem um bem da vítima que está apreendido no processo, o delegado não liberou, o juiz não liberou, e você tem que saber como fazer isso. E a gente vai passar alguns exemplos aqui para vocês de problemas e modelos de peça. Tá? Depois nós temos o sequestro, né? Depois nós temos o pedido de instauração de inquérito policial, embargos de declaração, que aqui é muito pouco provável que caia, mas vamos fazer todos eles, não se preocupem, que a gente vai fazer o passo a passo com vocês. Mandado de segurança criminal também é uma peça importantíssima, porque imaginem você que você tem um bem apreendido, né, e o juiz negou a restituição e você tem um direito líquido e certo sobre aquele bem, então necessário um mandado de segurança. Mas isso, como eu disse a vocês, mais para frente nós veremos, tá? Aqui é só uma pequena revisão, porque hoje nós já vamos fazer peça, ok? Vamos lá então, voltando aqui, momento pelo réu. E aqui, quando você está advogando pelo réu, como eu disse a vocês, geralmente a OAB vai te cobrar alguma coisa relacionada à prisão. O seu cliente provavelmente esteja preso e tem condições de estar solto. E isso vai ser cobrado na peça e você vai saber identificar. Tá? Então, aqui pelo réu nós teremos algumas situações e vamos analisá-la. Olha lá. Relaxamento da prisão em flagrante, né? Um flagrante ilegal. Tá? Nós teremos também uma revogação da prisão preventiva ou temporária, porque podem não estar presentes, né, os requisitos da prisão preventiva ou temporária e foi decretada. E temos também a liberdade provisória.
Olha só quanta peça, né, que nós temos aí. E eu coloco para vocês, vocês vão vendo aí no, de vermelhinho, lá no momento pela vítima, eu acredito que a peça que mais tem a possibilidade de cair realmente é a queixa-crime, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, aqui, atuando pelo réu, em se falando de prisão, aí nós temos o relaxamento da prisão em flagrante com pouca oportunidade, como eu já disse lá na aula de teses, né? Mas nós temos a revogação da prisão preventiva acumulado com a liberdade provisória, e aqui sim você tem que ficar muito atento, porque a OAB pode cobrar de você tanto a revogação da prisão preventiva quanto a concessão da liberdade provisória, com fiança, sem fiança, veremos à frente, não se preocupem, tá? Habeas corpus, pouco provável, né, mas precisamos saber fazê-lo, é uma peça importantíssima também, mas geralmente a OAB já traz apresente a medida cabível diferente de habeas corpus, tá? Então, mas precisamos tê-lo em mente. E temos o ROC, né? O recurso ordinário constitucional, que ele caberá em decisão denegatória de habeas corpus em segunda instância. Então, olha só a infinidade de peças que temos aí, né? Muita coisa para estudar e muita coisa que nós estamos falando só de momento 1, doutores. Nem passamos adiante ainda. Então, percebam que é muito importante a gente fazer o passo a passo, mas já destacar aquelas peças mais importantes e que têm a maior probabilidade de cair. Embargos de declaração, como eu disse a vocês, muito pouco provável, porque é muito pouco para a OAB exigir de vocês. Então, olha só, analisando o momento 1, já vimos que temos bastante peça, bastante coisa para tratar, e passando isso, você feito lá o seu momento de fazer o raio-x, você já voltou, você já fez o seu esqueleto, já descobriu qual que é a peça, né, dentre o que eu falei para vocês, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, identificou qual é o momento, identificou qual é a medida cabível, você tem que saber para quem você vai mandar essa peça, com quem que você está conversando, né? E aí falaremos então de competência. Percebam que nós temos um caminho a trilhar. Primeiro, fazer a sua estrutura de peça. Depois, responder o raio-x. Depois, descobrir a peça que você vai ingressar. E saber para quem que você vai mandar, porque com quem você está falando, né? E aí sim, você está nadando de braçada, está conseguindo trabalhar, né? E vai evoluindo. Olha lá no slide. Então, passado o esqueleto, descoberta a peça, nós vamos falar de competência, né? E na competência nós temos, a grosso modo, aí primeira instância, né? Que nós falaremos com o juiz, e aqui primeira instância ainda poderíamos falar com o delegado de polícia, é muito pouco provável que a OAB cobre, insisto, né? É uma peça que você fale com o delegado de polícia, mas é uma primeira instância, né? Você falar com o juiz, delegado e assim por diante. Temos uma segunda instância, já estamos falando de recurso, né? Para os TJs, né, os tribunais estaduais, né, e falando do TRF, os tribunais regionais federais. E depois uma terceira instância ainda, que é chamada de uma instância especial, que falaremos com STJ e STF. Então percebam que você precisa descobrir aonde você está situado no problema para saber para quem endereçar a peça. E depois disso, nós temos que saber qual é o órgão adequado, né? Porque além da competência de primeira, segunda ou instância especial, você precisa saber com quem que você está conversando. Porque imagina você que você está tratando de um processo criminal e vai mandar a peça para a vara civil? Não pode. Para a vara de acidente do trabalho? Não pode. Então você tem que saber o órgão adequado para você encaminhar a sua peça. Então vamos lá. Quais são? Júri. É a primeira coisa que você vai fazer. É júri. Tá? Perguntou lá no... É a pergunta que você vai fazer. Esse procedimento, esse problema está falando de tribunal do júri? Não, não está. Então vamos seguindo adiante. É GCRIM? É juizado especial criminal? É crime de menor potencial ofensivo? Tá? Se for, você direciona para lá. Mas nós temos que ir por eliminatória. Então, se não for júri, não for GCRIM, nós vamos verificar se é de alguma vara criminal federal, né? Saber que se você está tratando de crime federal, e aí teria que ser endereçada a sua peça para a vara
criminal federal. Se não é federal, nós ainda temos que saber se não estamos falando com execução, olha lá, vara das execuções. E isso você, doutor e doutora, já deve ter tudo anotado no caderno, porque nós já passamos por isso nas aulas anteriores, né? E agora, com a realização dos exercícios, você vai ter que ter o seu caderno em mão, você vai ter que ter o seu vade-mecum em mão, anotado, né? E você vai passando o passo a passo e vai perceber que lá na frente isso vai se tornar uma coisa automática. Você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, né? Basta treinar. E depois, se você verificou que não é júri, não é GCRIM, não é federal e nem é execução, aí sim, por eliminatória, você elege a vara criminal. E muitos dos problemas, às vezes, vem descrito, inclusive, qual é a vara. Vem lá, a segunda vara criminal de Belo Horizonte, a segunda vara criminal de Campos do Goytacás, no Rio de Janeiro, né? A primeira vara criminal de Porto Alegre, e isso já é dado o ponto para você, e você não pode perder, ok? Feitas, então, essas considerações iniciais, como eu disse a vocês, nós precisamos trabalhar, né? E agora sim nós vamos arregaçar as mangas e trabalhar, vamos fazer os exercícios. Vamos combinar o seguinte, que nem eu disse a vocês, eu vou deixar o exercício na tela, tá? Vou dar uma pausa, passar a nossa vinheta e depois eu já retorno, tá? Eu já retorno resolvendo o problema. O que vocês devem fazer? Assim que eu colocar esse problema no vídeo, vocês devem parar o vídeo e fazer o problema. Vocês devem anotar o problema. Esse problema que eu trouxe agora é um problema bem curtinho. Não vai demandar muito tempo, até para você copiar se quiser, pôr no seu caderno para facilitar os seus estudos. Mas aí você para o vídeo, vai resolver o problema e em seguida, assim que você resolver o problema, a gente volta fazendo a correção, tá? E como eu disse a vocês, e-mail tá no rodapé, mandem as dúvidas e à medida do possível aí a gente vai respondendo e vai tirando as dúvidas aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar o exercício na tela, tá? Vou tomar uma aguinha e no retorno eu já vou fazer a correção e depois vocês façam o exercício e confiram no restante da aula a correção dele, tá? Importante, eu já gostaria de frisar desde já, como eu já falei em aulas anteriores, que é necessário, doutores e doutoras, acreditem, é necessário que você faça todos os exercícios na folha de prova, naquela folha igual a que você vai encontrar no dia da prova, porque a folha de caderno tem dimensões diferentes e você vai ter que se acostumar com isso, com a sua folha de prova, porque vai ter exercício que você vai fazer em 2, 3 laudas, desculpe. Mas tem exercícios mais extensos e se você não tiver habituado com o seu papel, com a sua folha de prova, pode ser que você tenha problema e isso vai te gerar a perda de pontos. E isso acontecendo vai dar um problema danado para vocês, porque vocês não vão conseguir aprovação. Então, acreditem, comecem a fazer desde já na folha de prova. E um outro detalhe muito importante, como eu sempre disse a vocês, marcar o tempo. Marquem o tempo que vocês estão fazendo cada exercício, porque o nosso objetivo, como eu já disse a vocês, é terminar a peça profissional em 2 horas e meia, para que você tenha tempo suficiente para responder as questões, porque só a peça bem feita não garante aprovação, né? E nem as questões bem feitas e errando a peça você consegue ser aprovado. Então nós temos que ter as duas partes. E se você fizer uma boa peça em 4 horas, isso provavelmente vai te prejudicar bastante na resolução das questões. Então marquem o tempo e façam na folha de prova. Vamos lá para o exercício, eu vou ler com vocês. Olha lá. Exercício 1. Paulo, que reside em companhia do seu tio Ronaldo, subtraiu vultosa quantia quando o mesmo não se encontrava em casa. Os fatos se deram em 21 de janeiro de 2020.
Sendo certo que, passados mais de 3 meses, Ronaldo lhe procura na qualidade de advogado com a intenção de tomar providências cabíveis. Elabore a medida pertinente ao caso. Doutores e doutoras, eu vou voltar ao problema aqui e vou deixar na tela, tá? Muito pouco, né? Olha que probleminha simples. 4 laudas do problema. É lógico que provavelmente a OAB não vai trazer um problema desse jeito para vocês com tão pouco para analisar, né? Mas vocês já precisam ir se habituando, como eu disse. Então, vamos começar a trabalhar assim. Vou deixar mais um pouquinho aqui na tela e aquele nosso combinado. Parem o vídeo, tá? Analisem o problema, faça a estrutura antes, tá? Antes de ver o problema, já faz a estrutura, depois você vai fazer raio-x, esqueleto, descobrir qual é a peça, competência, se tem local, data determinando no problema e já deixar tudo pronto. Em seguida, nós voltamos com a correção, ok? Perfeito? Então, tá aí na tela para vocês o problema. Vamos anotar tudo direitinho, tá? E em seguida, aí, eu volto com vocês. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui, agora já com o problema resolvido com vocês, tenho certeza, né? Porque já deu o tempo de a gente fazer isso, né? E vocês com certeza aí já fizeram uma bela peça, já está tudo em ordem. Se quiser, pode escanear aí, mandar no meu e-mail que eu corrijo para vocês e a gente vai tocando o barco desse jeito, né? E fazendo o passo a passo de cada um deles. E agora nós vamos tirar as dúvidas e fazer a resolução. Espero que todos tenham ido bem. É um problema um tanto quanto simples e a gente vai tocando o barco aí. Vamos lá para os slides. Como eu disse a vocês, antes de fazer o problema, deveríamos fazer a nossa estrutura, né? E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, já estava lá no seu rascunho. E o primeiro item, né, da estrutura da peça é o endereçamento, né? E o endereçamento, preâmbulo dos fatos do direito, e aí preliminares, mérito, que é uma TIC, né? Se tem subsidiárias, e os pedidos, local, data, OAB, 3 pontinhos, sem se esquecer que não pode identificar a peça, ok? O raio-x, então, vocês já fizeram lá no seu rascunho toda a estrutura da peça. Vamos partir em direção do raio-x e agora efetivamente fazer a nossa peça profissional e depois redigi-la, né? Nós vamos montá-la agora, depois redigi-la para que você perceba como deve ser feito no dia da prova. Olha só. Raio-x. Quem é o nosso cliente? O nosso cliente é o Ronaldo, né? O Ronaldo lá que subtraiu uma vultosa quantia lá do tio dele que chama Paulo, né? Então, o nosso cliente é o Ronaldo. Ele é réu ou vítima? Ele é vítima. Olha só, hoje nós estaremos atuando pela vítima, tá? Não temos réu aqui, o réu é o outro, tá? Então, nós estamos atuando pela vítima. Ele está preso ou solto? Aqui ele está solto, até mesmo porque ele é vítima, né? Não teria o porquê ele estar preso. Entretanto, é necessário nós passarmos pelo raio-x e identificar tudo isso, porque no próximo problema, por exemplo, ele pode estar preso e ser o seu cliente o réu, né? Então, não vamos deixar de fazer o passo a passo. Qual a infração penal, né? Qual o crime que ele cometeu? E está lá, a infração penal é um furto qualificado, que está tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal, né? Pelo abuso lá de confiança, né? Então, qual é a pena desse crime? A pena em abstrato é de 2 a 8 anos. O juiz pode condená-lo de 2 a 8 anos de prisão, né? E tem pena em concreto? Aqui não tem, mesmo porque
nem denúncia, nem queixa, nem nada tem por enquanto, né? E nós temos que saber qual é o rito processual, e vocês têm anotado também no caderno de vocês qual é o rito processual, e nesse caso é o rito ordinário, porque a pena passa dos 4 anos, né? Então, percebam que é importante você definir o rito. E ação penal. E aí, aqui é um problema, ó. É uma ação penal pública condicionada à representação, porque lá no artigo 182, inciso 3 do Código Penal, fala dessa situação de tio e sobrinho que coabitam no mesmo endereço, né? Então, nesse caso, ela se procede mediante representação, perfeito? Então, olha só como você fazendo passo a passo, você vai trabalhando melhor e vai ficando calmo para a prova, tá? Datas e referências. Então, ele fala aqui que o crime ocorreu no dia 21/1/2020, passados mais de 3 meses, tá? E aqui está, portanto, feito o nosso raio-x. E essa data, doutores e doutoras, é importante porque ele já está te dando uma dica danada. A OAB já trouxe uma dica muito boa para vocês aqui. O que, que é? Falar que o crime é de representação, se procede mediante representação, perfeito? E que, passados 3 meses, sabemos que o prazo para ingressar aí, né, com a ação seria de 6 meses, né? Teria 6 meses para representar. Então, você está dentro do prazo, não terá problema, ok? Seguindo, então, vamos lá. Nós vamos para o esqueleto. Feito o nosso raio-x, você já anotou tudo aí, então vamos para o esqueleto e nós temos lá o nosso famoso momento processual, né? Momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. E aqui é importante a gente definir em qual momento estamos. E eu sempre falo o seguinte, a primeira pergunta que você deve fazer é se já teve sentença. Porque se já houve uma sentença, nós já estamos passando do momento 2. É momento 3 ou momento 4. E nesse caso, doutores e doutoras, sequer teve ação penal. Então, sentença não teve. Então, nós estamos diante do momento 1 ou momento 2. Estando nesse parâmetro de momento 1 ou 2, nós temos que verificar se já houve o recebimento da denúncia ou queixa, e nesse caso não houve, né, nem denúncia nem queixa ainda, tá? Então, com certeza nós estaremos no momento 1, tá? E passado isso pela vítima, como eu tinha feito nos slides anteriores, né? A gente tem algumas possibilidades de atuar pela vítima. Uma das mais importantes, como eu falei a vocês, é a queixa-crime, né? Nós vamos ver ela adiante, né? Os requisitos e como monta, tudo certinho. Mas nesse caso não é uma queixa-crime, porque o crime se procede mediante representação. E olha lá, representação, como eu disse, do artigo 182.3 do Código Penal. Olha lá o que ele fala. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Perfeito? Então, olha só, doutores, é importante que você tenha, né, o seu vadimécum aí em mãos e já deixe anotado, né? Já faça aquele grifo com uma canetinha marca-texto para que você se localize. Sem esquecer que eu já dei uma dica muito importante para vocês com relação à marcação do Código Penal nas ações privadas e naquelas que necessitam de representação. Falei para vocês abrirem uma página no Google, abrir o Código Penal Planalto e dar um Ctrl F. Escreve a palavra representação e tudo que for da parte especial nos interessa. E, com certeza, o 182.3 estará marcado lá no Google, tá? E você fazendo isso da mesma forma com a palavra queixa, vai te facilitar também. Você já deve deixar o seu vadimécum marcado, perfeito? Então, seguindo em frente, olha lá, falamos do raio-x, descobrimos qual é a peça, precisamos saber qual é a competência, com quem nós estamos conversando, né? E nesse caso, não estamos falando com o desembargador, não estamos falando
com o ministro, nós estamos aqui na primeira instância, nem ocorreu o processo ainda. Então, com certeza, nós falaremos com o juiz, com o delegado, com o promotor de justiça e assim por diante. Então, olha lá, primeira instância, juiz. E eu coloquei um asterisco aí porque tem uma observação lá embaixo para a gente ver. Seguindo, segunda instância, tribunal, né? Terceira especial, e aí sim nós precisamos saber qual é o órgão adequado, como eu disse, e vamos também por eliminação, que nem foi feito lá atrás, explicado para vocês. Se é júri, é a primeira pergunta que você vai fazer, vai por eliminação. É júri? Não. É GCRIM? Não, a pena não é de menor potencial ofensivo, porque estamos diante de um furto qualificado. É vara criminal federal? Não, não é, porque esse crime não é federal, não foi um furto na Caixa Econômica ou no Correio, nada disso, né? E nós estamos na vara de execuções? Não, porque também não tem pena, né? Não houve qualquer condenação para que a gente pudesse discutir isso, vara de execuções penais. Então, por eliminação, eliminada todas essas possibilidades, nós só temos, então, a vara criminal. Perfeito? Então, olha só, você já descobriu qual é a peça, já descobriu qual é a competência, já sabe qual é o crime, porque você já fez o raio-x, né? Então, só observação aqui, como eu falei, pode ser endereçada essa representação ao juiz, ao delegado ou ao promotor. Isso quer dizer o quê? Que você pode endereçar, fazer a representação direto para o juiz, e ele vai então encaminhar esses autos para o delegado de polícia, para a instauração do inquérito policial. Você pode também fazer a representação diretamente para o delegado, né? E ele ali decide, então, se instaura o inquérito policial ou não, ou você pode ir até o Ministério Público, né? E fazer a representação, e o Ministério Público pode pedir para que instaure o inquérito policial, se achar que não tem prova suficiente daquilo que você está alegando, ou se tiver prova suficiente, já de plano oferecer a denúncia, tá? E aí tem duas observações a fazer, que são do artigo 39 do Código de Processo Penal, tá? Que se ela for endereçada ao MP, você tem que analisar o artigo 5º, desculpe, o parágrafo 5º, olha lá, parágrafo 5º do artigo 39, se for para o MP, e se for para o delegado de polícia, verificar aí o parágrafo 3º, tá? Depois vocês vão lá, dão uma olhadinha e já deixe anotado no seu vadimécum, perfeito? Então vamos lá. Aí, passado tudo isso, você já tem o seu rascunho da estrutura da peça, você já fez raio-x, já fez esqueleto. Então agora é o momento, doutores e doutoras, de você realmente voltar lá naquela primeira parte, na estrutura da sua peça, porque agora você já fez raio-x e já fez o esqueleto. Então agora é o momento de você montar a sua peça, tá? E agora você vai fazer o checklist, você vai colocar cada coisa no seu devido lugar e depois só redigir a peça vai ficar fácil. Vejamos lá no slide. Endereçamento é o primeiro item, né? Lá da nossa estrutura de peça. E você já tem tudo anotado aí e ele vai para a vara criminal, não é isso? Nós já vimos a competência lá. Depois nós temos o preâmbulo e nós já sabemos que é uma representação, tá? Então você vai ingressar com essa ação, né, essa medida cabível aí, com fulcro em um artigo de lei ou mais de um, né? Mas você vai no preâmbulo falar, ó, estou ouvindo a presença de Vossa Excelência com fundamento em tais artigos para propor tal peça. E a nossa aqui ficou assim, ó, representação de acordo com o artigo 24 e 39 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. Percebam que agora é só preencher formulário, hein, doutor e doutora? Olha lá. Dos fatos. Dos fatos aqui, nós temos que resumir os fatos, colocar pormenorizadamente algumas situações, e isso nós vamos ver no decorrer dos problemas, que você não deve copiar o problema todo nos fatos, senão você não terá espaço para fazer as suas argumentações e os seus pedidos. Entretanto, esse é um problema mais simples,
né? São 4 linhas aí de problema, então você vai praticamente copiar o problema todo, porque não vai ter prejuízo nenhum. Mas vamos lá, olha só. Dos fatos, resumir os fatos. Aí você tem que se atentar ao artigo 39, parágrafo 2º do CPP, porque lá fala que você tem que trazer todas as informações, né? Tudo que você tiver. Então, aqui, da mesma forma que na queixa-crime, você deverá descrever pormenorizadamente os fatos, tá? Isso é uma exceção à regra, porque quando você está lá falando de problemas atuando pelo réu, né? Problemas extensos, você vai resumir e eu vou ensinar vocês fazer o problema trabalhar ao nosso favor. As informações que tem no problema têm que ser analisadas e utilizadas ao nosso favor, e lá em argumentação, lá em direito, mas isso é lá na frente, é outra aula. Vamos lá. Do direito, então, como eu disse a vocês, nós temos que analisar as preliminares, né? E nesse caso não tem. Percebam que nem todo problema vai ter preliminar, nem todo problema, olha só, nem todo problema, doutores, vai ter uma preliminar. Nem todo processo se tem um pedido de liberdade provisória, mas se tem a defesa, né? Então, todo processo precisa de defesa, mas não quer dizer que em todo processo você vai ter um pedido de liberdade provisória. Então, você tem que fazer o checklist. Nesse caso, por exemplo, nós não temos nenhuma preliminar para arguir, mas você tem que passar por isso em todos os exercícios para se acostumar. E quando chegar na prova, você não esquecer que existem as preliminares. Perfeito? Então, só lembrando, 107, né, a extinção da punibilidade, 109, prescrição, e 564, as nulidades lá do legais, né, no rol taxativo lá do 564. Perfeito? Seguindo, então, olha lá, preliminar não tem. E no mérito, aquilo que nós analisamos, né, o MATIC, que é materialidade, tem materialidade. Tem autoria? Sim, perfeito, tem autoria. Tá? Nós já verificamos no problema que tem autoria. Tem tipicidade? Sim, aquela conduta está descrita no artigo do Código Penal. Tem licitude? Com certeza, não tem nenhuma causa excludente de licitude que poderia favorecer ao réu, né? E nós temos culpabilidade, então nós temos crime. E o que nós buscamos aqui é a responsabilização do agente por esse crime. Afinal de contas, nós estamos atuando pela vítima e nós queremos que realmente haja uma persecução penal aí para que ele possa responder pelo crime, não é verdade? Então, no mérito, nós temos aí a tese 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Furto qualificado. E depois subsidiárias, né? Pena, regime, substituição, e aqui também não tem, não é verdade? Então aqui nós não estamos discutindo pena, porque sequer há um processo, né? E nós vamos discutir essas teses subsidiárias lá na frente, no momento de defesa do réu, ou no momento de recurso, não é o caso aqui, mas como eu disse a vocês, é necessário passar por tudo isso. Olha lá, do pedido, então, e aí fechamos a nossa estrutura de peça, né? E nós vamos pedir o quê? A remessa à autoridade policial para a instauração de inquérito policial. Esse é o pedido, né? Você está noticiando aqui um crime e pedindo, como ele é de ação penal pública e ele se procede mediante representação, você vai pedir para que seja instaurado um inquérito policial para que seja apurada aquela infração penal, ok? Mas você também pode encaminhar para o Ministério Público. E no caso de encaminhar para o Ministério Público, para o MP, você vai requerer o oferecimento da denúncia, tá? Oferecimento da denúncia, caso for para o MP. Perfeito? Aí, local e data, advogado, OAB, 3 pontinhos. Percebam como você não perde tempo, doutor e doutora. Você deixou a sua estrutura de peça feita lá na frente. Aí você vai começar a efetivamente trabalhar. Vai fazer o raio-x, vai fazer o esqueleto e depois é só completar o formulário, porque aquela primeira página que você fez é só o formulário, né? Os 5 pontos principais da sua peça. E a sua peça vai estar pronta
Percebam lá no slide. Ó, vou voltar lá um pouquinho. Toda a estrutura da sua peça está pronta. Olha só, o endereçamento você já sabe para onde é. O preâmbulo você já sabe qual é a peça processual e o fundamento. Dos fatos, do direito você já analisou todas as teses, tá? E do pedido. Local e data, se tivesse marcando no problema, com certeza você acertaria, tá? E aí ficou fácil, né? Aí ficou muito fácil, porque você tem a sua peça pronta. Você tem todos os itens que compõem a peça profissional pronta no seu rascunho. E agora só colocar isso no papel e correr para o abraço, né? Para a aprovação. Vamos ver então como que ficou essa peça. Vamos montá-la, né? Aqui para vocês perceberem e já ir se acostumando. E eu já alerto a vocês, doutor e doutora, aqui isso é um exemplo, né? Essa peça que eu fiz é um exemplo. Porque cada um tem um estilo, cada um tem um vocabulário, cada um tem uma forma de se expressar na escrita, né? Então fica a dica aqui que isso é um norte apenas para vocês começarem a seguir, mas eu entendo que cada um tem o seu estilo e vai segui-lo e vai dar certo, com certeza, não se preocupem com isso. Vamos ver a peça como ficou então? Olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, você não tem a vara no problema, então você coloca 3 pontinhos, vara criminal da comarca de 3 pontinhos, porque essa informação não veio no problema, perfeito? E se ela não vem, nós não vamos inventar, porque isso pode prejudicar a sua prova, pode ser identificado e você perder todo esse trabalho, perfeito? Vamos lá. Pular mais ou menos 10 linhas. E eu falo pular mais ou menos 10 linhas, porque dependendo do tamanho da peça que você vai fazer, você pode pular 10 linhas sem problema nenhum. Mas, se você pegar uma peça muito extensa, pular 10 linhas pode te comprometer lá na frente. Perfeito? Ronaldo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG número 3 pontinhos, inscrito no CPF sob o número 3 pontinhos, residente domiciliado na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, na cidade de 3 pontinhos. Tudo que não tiver de informação, você precisa colocar os 3 pontinhos para que o examinador entenda que você sabe o que você está falando, que você sabe como que é para ser feita essa peça, tá? Por ser advogado ao final firmado, né? Aí você coloca entre parênteses a procuração com poderes especiais, porque lá no artigo 39 do CPP fala que você pode fazer a representação por procurador, desde que tenha poderes especiais, e se está lá no artigo nós vamos colocar, porque isso pode valer ponto, ok? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer representação, que essa é a peça que nós estamos fazendo hoje, né? Representação, com fulcro no artigo 24 e 39 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. E aqui percebam, isso aqui já está tudo na sua estrutura, lá no seu rascunho. Agora é só colocar no papel, né? Viu como fica fácil? Olha lá, contra Paulo, né? Como está lá no problema. Nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG tal, inscrito no CPF sobre o número tal, né, os 3 pontinhos aí, da mesma forma que foi lá em cima. E por que você precisa qualificar aqui? Porque aqui é uma peça inicial, né? Aqui você não tem, atuando pelo réu, por exemplo, já uma denúncia onde já foi o réu qualificado. Aí sim você faria já qualificado nos autos, mas aqui não é o caso. Você está ingressando com essa representação, e ingressando com a representação você precisa qualificar as partes, tá? Então você qualificou e fala assim, estou entrando com a representação pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, ok? Perfeito? E aí nós vamos para os fatos. E olha lá, dos fatos, tá? Endereçamento, preâmbulo dos fatos. E dos fatos você vai dizer o que está acontecendo lá no problema. Eu coloquei assim, ó. O representado é essa nomenclatura que deve ser usada, né? Quando você não usar o nome do Paulo ou do Ronaldo, você pode colocar aí o representado. O representado
representado, na data de 21 de janeiro de 2020, subtraiu vultosa quantia do representante, quando o mesmo não se encontrava em casa. Perfeito? Importante destacar que o representado é sobrinho do representante e reside no mesmo local, porque isso é requisito lá que nós vimos, nós já colocamos lá na nossa estrutura. Os fatos acima descritos configuram prática de crime, conforme se passa a demonstrar. Olha só, nós colocamos tudo o que precisava na peça em 3 parágrafos minúsculos, né? E contamos toda a historinha que está no problema, sem faltar nada. Percebam, olha lá. Vamos ler de novo. O representado, na data de 21 de janeiro de 2020, subtraiu vultosa quantia do representante, quando o mesmo não se encontrava em casa. Importante destacar que o representado é sobrinho do representante e reside no mesmo local. Os fatos acima descritos configuram prática de crime. Qual crime? Aquele que nós vamos descrever lá no direito, tá? Porque aqui nós estamos no tópico dos fatos, tá? Conforme se passa a demonstrar, e vamos para o direito então. Olha lá. O representado, ao subtrair vultosa quantia do representante, que é seu tio e que reside no mesmo local, praticou a conduta descrita no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Ok? Vamos lá. As condições da conduta descrita acima estão em consonância ainda com o artigo 182.3 do Código Penal, pois representante e representado são, respectivamente, tio e sobrinho e coabitam a mesma residência, que dão, aqui não é que são, tá, doutores? Corrijam aí, que dão suporte à presente representação, ok? Percebam uma coisa. Não se deve transcrever o artigo de lei na peça, tá? Você não deve copiar o artigo como está no código. Você deve falar com as suas palavras o que está lá, adequando a conduta do cliente aqui àquele tipo penal. Então, você deve usar como base, né, o que está escrito no artigo, falar com suas palavras e citá-lo como fundamento. É assim que se faz peça, doutores. Não copie o artigo de lei. Afinal de contas, o artigo de lei, o juiz já conhece. Você fazendo isso, você está dizendo a ele que ele não conhece o artigo de lei e por isso você tem que escrever lá para ele saber do que se trata. Então, isso não é aconselhável. Você fala com as suas palavras e fundamenta lá no artigo, perfeito? É assim que nós vamos fazer. Vamos seguindo então. Olha lá. Portanto, houve crime e deve ser devidamente apurado através da competente persecução penal. Percebam, ó, nós em 3 parágrafos falamos dos fatos, mais 3 parágrafos falamos do direito, e aí já passamos então para o pedido. Olha que peça simples, né? Que peça gostosa de fazer, que eu tenho certeza que a de vocês ficou melhor que a minha. Não tenho nenhuma dúvida disso. E aí nós falamos dos fatos, falamos do direito, mostramos que aquela conduta está tipificada no Código Penal, que é cabível à medida que nós tomamos, que é a representação, porque é exigência legal lá do artigo 182, inciso 3, né? E depois nós vamos lá para os pedidos. E o pedido é muito simples, olha lá. Diante de todo exposto, requer a Vossa Excelência seja remetida presente à autoridade policial, requisitando a instauração do competente inquérito policial. Afinal de contas, é isso que nós estamos buscando, não é? A apuração desses fatos para que aquele que cometeu aquela conduta seja devidamente punido, né, pelo crime que cometeu. E aí tem um detalhe, olha só, lá no slide, isso a gente não pode esquecer também. Pode ser que você não tenha, mas se tiver, ou mostre para o examinador que você sabe que se tiver, você precisa indicar. Olha só. Outro sim requer a oitiva das testemunhas ao final arroladas, tá? Então, toda vez que tiver testemunhas, você vai arrolar elas ao final. Opa, só voltando. Aí, agora sim, né? Olha só. Outro sim requer a oitiva das testemunhas ao final arroladas. Perfeito?
Então, se você indicar isso na peça, não vai perder ponto e você vai pontuar se assim a OAB entender que deveria ser cobrado, perfeito? Não que seja requisito necessário, porque às vezes você não tem testemunhas, mas coloque aí, não vai ter prejuízo nenhum, perfeito? Nestes termos, pede deferimento, tá? E local e data, advogado OAB, 3 pontinhos. Perfeito? Então, doutores e doutoras, essa foi a nossa primeira peça, foi o nosso primeiro exercício aqui da aula 6 do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Fizemos a peça representação e na próxima aula seguimos com outras novidades. Aí, até a próxima, bons estudos e até mais!